Boa noite, Brasil. Eu sou Jorge Luiz Brasil e estou aqui hoje nesse perfil da Caras, que já virou a sua segunda casa também nesse tempo de isolamento social, para receber um convidado muito especial, mas muito especial mesmo, gente. Terapeuta transpessoal, possui formação em PNL, hipnose ericksoniana, renascimento, processos de memória profunda, técnicas xamânicas e física quântica. Ele também é professor convidado do curso de pós-graduação e especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos da Unifesp. Mais de 100 mil pessoas já passaram pelas mãos deles. Ele também é autor do livro Ninguém Tropeça em Montanha, Da Razão ao Coração, Meu Livro da Consciência, O Mestre do Impossível e Um Compromisso por Dia. A gente vai receber aqui o professor, mestre, terapeuta Tadashi Kadomoto. Vamos só aguardar a entrada do professor. Sejam todos muito bem-vindos, entendeu? Vai ser um prazer passar essa hora aqui com vocês. Então, assim, eu estou muito animado. O professor já chegou, então vamos lá começar, não perder nem um segundo. Quem tiver pergunta, pode jogar aqui, tá? Que eu vou tentar ler e passar para ele da melhor maneira possível. Boa noite, professor. Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bom? É um imenso prazer ter o senhor aqui com a gente hoje, para essa Igualmente. conversa, que eu acho que é tão necessária, né, nos tempos que nós estamos vivendo. Ter alguém para mostrar caminhos, abrir a cabeça, abrir horizonte, é uma benção. Eu espero que a gente possa fazer diferença na vida de alguém, né? Se a gente conseguir, nós aqui juntos, ajudarmos alguém, fazer diferença na vida de alguém, eu vou sair dessa noite feliz. Pois é, professor. E eu fui buscar informações sobre o senhor, pesquisar, e eu achei no seu site, o tadashi.com.br, uma frase que diz o seguinte: precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Eu Isso. acho isso tão importante, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, de vírus, pandemia. É isso que a gente precisa, não é? Não está tudo na nossa mão? Ô Jorge, eu acredito muito nisso, né? Essa frase é do Dalai Lama, né? Precisamos de ser a Sim, mudança que queremos ver no mundo. Eu acredito nisso, né? Agora, obviamente que para a gente conseguir fazer esse movimento, o primeiro grande passo é exatamente acreditar que a sim. gente precisa e que a gente pode fazer isso. Então, como você disse, isso está dentro de nós, né? O que eu espero assim, é que essa crise que nós estamos vivendo hoje, o mundo está vivendo hoje, é que essa crise nos mostre exatamente essa capacidade e esse poder que nós temos de fazer essa mudança, né? Então, se a gente parasse em um minuto só para refletir, eu completei 61 anos, né? Eu nunca vi no mundo, uma união como surgiu, uma solidariedade como surgiu, uma compaixão como as pessoas estão demonstrando, né? E empresas doando milhões de dólares, de repente, para ajudar as pessoas necessitadas. Ou seja, por que isso não acontecia antes? Tá Sim, certo? Vai pensar verdade. assim, já tinham dinheiro, tá certo? E outras pessoas necessitadas também já existiam. Agora, precisou dessa crise, talvez para as pessoas começarem a perceber assim, que essa mudança nós podemos fazer, né? E eu Sim. espero que ela perpetue, né? E isso vem de encontro também com uma outra frase que eu achei no seu Instagram, que eu achei tão perfeita, que é: em tempos difíceis, muitas vezes, eles vêm para nos mostrar o que realmente importa nas nossas vidas. É É, isso, né? é. Talvez essa treva, esses tempos nebulosos que estamos vivendo, seja para a gente desapegar um pouquinho e valorizar o que realmente é importante. Eu acho que tudo, né, Jorge? Eu tenho batido muito numa tecla, só para você ter uma ideia, desde quando começou a quarentena no Brasil, logo no primeiro dia, segundo dia de quarentena, eu resolvi começar a fazer uma meditação às 6 horas da manhã e a outra às 20 horas, tá? E já vai para 80 dias, para 83 dias mais ou menos, que a gente está fazendo essas meditações. O que eu mais percebi
fazendo a interação com as pessoas que estão... São quase 30 mil pessoas que estão meditando com a gente todos os Nossa. dias. O que eu tenho percebido é o seguinte, e aí é um fato que qualquer um que esteja nos escutando agora, nos assistindo nesse momento, se as pessoas olharem para o passado, e passado que eu quero dizer antes dessa pandemia, tá certo? E é esse ponto que eu tenho batido muito forte com as pessoas. Antes da pandemia, nós já vínhamos num estado de sofrimento. Tá certo? E o que eu chamo de estado de sofrimento? Né? Ansiedade, estresse, insegurança, medo. Ou seja, se cada um olhar com muita honestidade, antes da pandemia, nós já estávamos com esses quadros. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Tá certo? Os brasileiros é o povo mais ansioso do mundo, os povos mais ansiosos do mundo. Aí, o que acontece? Vem esse bichinho chamado Covid-19. Tá certo? Agora, para pensar. É o que você falou. Gerou uma crise mundial e fez com que a humanidade parasse e começasse a olhar para coisas que são muito importantes. E aí, quando eu digo olhar para tudo, porque, por exemplo, esse bichinho que é o Covid-19, ele potencializou uma dor que nós já estávamos vivendo. Para pensar. Nós já vimos com estresse, já vimos com ansiedade, já vimos com medo, já vimos com insegurança. Agora, a brincadeira, com todo respeito que eu tenho feito, é o seguinte. Se eu tinha uma ansiedade 10, nível 10, com esse Covid-19, a minha ansiedade chegou em 100. Tá certo? Então, ela simplesmente aumentou. Né? Se eu tinha um medo que batia lá na casa de 10, agora ele virou medo 100. Então, assim... quando a pergunta que você fez, eu falo assim, nós temos que olhar para tudo. E aí, assim, família, tá certo? Quantas vezes a gente falou no passado assim, não tem tempo, porque eu tenho que trabalhar, não posso cuidar dos meus filhos, não posso dar atenção suficiente para minha família. E agora eu tenho 24 horas por dia para ficar dentro de casa. Tá certo? Então, assim, ou eu olho para isso, ou vai ter problema, né? E é tudo, né? Olhar para o meu medo, olhar para a minha coragem, olhar para o meu amor, olhar para o meu ódio. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo, né? Mas, professor, é difícil. Eu não... fácil isso é um processo. Fácil não é? Porque o que acontece é o seguinte, o grande problema, eu chamo de níveis de aprendizado, né? Enquanto as pessoas não tiverem consciência, tá certo? Das suas próprias limitações, não tem o que fazer. É a fase que a gente chama de feliz ignorância, né? Então, assim, eu não sei o que me limita, o que me prejudica, mas eu consigo tocar a vida, vai vivendo mais ou menos, vai dando certo mais ou menos. Agora, quando a gente passa por uma crise de transformação, a tendência é acordar. Então, por exemplo, agora nós estamos passando por uma crise de transformação. Tá certo? E é exatamente o que você falou. Ou eu olho para as coisas que são importantes na minha vida, ou eu corro o risco de ser extinto. Né? Agora, o que é importante? É o que eu estou falando. Olhar para o meu medo é importante, olhar para a minha insegurança é importante, olhar para o meu estresse é importante, porque eu preciso cuidar disso. Agora, olhar para a minha família é importante, olhar para a minha saúde é importante, olhar para a minha saúde mental é importante. Né? E antes, por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Terapia. Eu posso afirmar que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não fazem terapia. Tá certo? Porque terapia é para louco, terapia é para quem tem problema, terapia... Por que você está rindo o braço, Jorge? Eu não faço terapia. Pois é. Então, assim... Precisava muito, professor. Eu sei. Mas só que, assim, é aquela história, não tenho tempo, tá certo? Cara, minha vida é uma loucura, não dá para parar para fazer terapia. Agora, por exemplo, as pessoas podem fazer terapia, precisam de fazer terapia, tá certo? Então, são essas coisas que eu falo, assim, cuidar do que realmente é importante, né? Quantas coisas são importantes? Hoje, eu conversando com uma pessoa, eu pedi para ela, assim, falei, pega um papel. E ela falou, para quê? Eu falei, pega um papel e uma caneta. E aí ela pegou o papel e a caneta, eu falei com ela assim, agora escreve aí para mim de 5 a 10 coisas que são as 5 ou as 10 coisas mais importantes da sua vida e que por nada você pode abrir mão. E ela começou a listar, né? E ela listou, acho que 12 coisas. Eu falei o seguinte, antes da crise, quando que você cuidou disso? Ele falou, nunca. 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 Eu falei, e agora, com essa crise? Ele falou, das 12 coisas que eu listei aqui, eu estou cuidando de 6.
Ele falou para mim, eu estou cuidando de 6. Eu falei, pois é, então faltam 6. Dá um jeito de olhar para as outras coisas também. Mas foi um bom começo. Já foi uma evolução. Mas o que eu sinto, assim, que é o que a gente precisa, sabe? Assim, eu percebo, assim, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. E aí, quando a definição que eu tenho de crise, Jorge, é a seguinte: uma oportunidade que nós temos de nos adequar a uma nova realidade apresentada. Crise, uma oportunidade de nos adequarmos a uma nova realidade apresentada. Agora nós temos uma realidade que chama Covid-19, quarentena. Nós temos que nos adaptar. Dezembro de 2020 vai ser outra realidade, que nós não sabemos qual será. Nós teremos que nos adaptar à realidade de dezembro de 2020. E é isso que eu chamo de crise, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de crescer e de realmente adaptar uma realidade, né? Uma seguidora aqui do senhor, a Juliana Ville, levantou uma questão importante aqui. Ela falou como diferenciar ou enfrentar uma questão de uma crise pessoal de alguém, como você identificar de um vitimismo? Porque é muito comum a pessoa criar algemas ou muletas. A falta de tempo, uma muleta para você não visitar um parente, para você não fazer alguma atividade física, uma terapia. E essas muletas acabam entranhando na gente e aí acabam sendo identificadas como vitimismo. Como eliminar, matar essa praga do vitimismo? Bom, primeiro eu acho que existe uma necessidade de um processo de autoconhecimento, né? Então, como você falou no início da live, né? Não é fácil e também não é rápido, né? Então, é o que eu falei. Algumas pessoas, por exemplo, antes dessa crise toda, já vinham nesse processo de autoconhecimento e alguns estão acordando para isso agora, né? Então, a primeira resposta que eu dou para Juliana... Juliana Ville. Para Juliana, é que as pessoas precisam primeiro de se conscientizar, então fazer um caminho de autoconhecimento para ela própria perceber assim, se ela está realmente vivendo um problema, né? Ou se ela está se vitimizando e potencializando esse problema, né? Porque o que eu percebo é o seguinte, Jorge, problema todo mundo tem, tá certo? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Agora, a questão é exatamente essa, que algumas pessoas potencializam o problema que vivenciam se vitimizando, né? Então, eu vou falar uma coisa que eu sei que algumas pessoas vão ficar assim meio chocadas, mas o fato é assim, tem gente que faz da insignificância do seu problema um grande problema. Tem gente que faz da insignificância do seu problema um grande problema. Agora, para pensar. O que essa pessoa quer? Tá? Primeiro, ela está se vitimizando. E segundo, o que ela quer é exatamente o que todo mundo quer. Amor, atenção, carinho. Agora, como que ela consegue isso? Se vitimizando. Como que ela consegue isso? Fazendo da pequenez do problema dela um grande problema. Tá certo? E ela consegue transformar aquilo num grande problema. Essa é a realidade. Então, a pergunta, assim, a resposta que eu dou para ela eu acho que primeiro é terapia, tá certo? É um processo de autoconhecimento para se conhecer, para saber se tem esse perfil de ficar se vitimizando e potencializando um problema. Professor, aí outra seguidora, Simone Pascoaloto, ela faz um questionamento, que a terapia, obviamente, é muito importante, mas que tem terapias que duram 15 anos, outras que duram a vida inteira. A terapia também não pode virar uma muleta? Pode, se ela própria não tiver consciência. Em que sentido? Que o processo terapêutico não está caminhando. Então, acho que a primeira pessoa que tem que ter essa consciência é ela. E a segunda pessoa que deve ter muita consciência e muita ética é a terapeuta dela. Tá certo? De saber assim, eu terapeuta, não sou capaz de te ajudar. Tá certo? Sim. Eu, terapeuta, Jorge, eu não consigo mais te ajudar. Tá certo? E aí eu te dou alta. Agora, o terapeuta tem que ter essa consciência e essa ética, com certeza, e você ou ela, como paciente, tá certo? Também ter consciência. Cara, eu tô aqui há 1 mês e o negócio não anda. Tô aqui há 2 meses e o processo não caminha. Então, não é meu terapeuta, não serve para ser minha terapeuta. Ou seja, preciso de procurar outro terapeuta? Talvez eu precise procurar outro terapeuta. Mas, então, assim, os dois precisam de ter consciência disso, né? Tanto ela como paciente, de perceber, assim, que
a coisa não está caminhando, como terapeuta também precisa ter ética e consciência de saber, eu não sou capaz de te ajudar, ponto. Né? Professor, então assim, o Séries Mendonça levantou essa questão que eu ia levantar também. Na verdade, a base de tudo é o autoconhecimento. Seja da terapeuta, seja nossa, a do senhor, é o autoconhecimento, que é o investimento principal. Quando a gente fala em autoconhecimento, Jorge, vamos lá, quer ver? Qualquer processo, tá certo? Que te ajude a olhar para dentro de si. Não alguma coisa que te faça olhar para fora, tá certo? Mas sim, qualquer processo que te ajude a olhar para dentro, tá certo? E reconhecer as suas luzes, né, as suas capacidades e também reconhecer as suas sombras, tá certo? Entre aspas, os seus defeitos, né? Então, assim, sem reconhecer a sua luz e a sua sombra, sem reconhecer a sua capacidade e também a sua incapacidade, tá certo? Não tem como você crescer nesse mundão aqui, né? Então, por exemplo, a terapia, o processo terapêutico é uma forma de autoconhecimento, né? Só que as pessoas não leva olham isso, né? Né? A grande maioria não olha dessa forma, mas assim, a terapia é um processo de autoconhecimento, com certeza, né? Então, assim, é a base de tudo? Eu acredito que sim, né? Mas aí, a gente, quando está fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente esbarra, às vezes, com coisas que não são muito agradáveis de você descobrir sobre você mesmo, né? Com certeza. E aí, como lida com isso? Com terapia? Para pensar. Você olhar para você, né? Já e não começa gostar. Assim, e não gostar, e achar coisas que não são muito bonitas, né? Achar coisas dentro de você que não são tão agradáveis como você imaginava que ia encontrar. Isso não é uma coisa confortável, isso não é uma coisa gostosa, mas é uma coisa necessária, tá certo? Então, olhar para as próprias sombras, reconhecer as próprias sombras para se iluminar. Jung, ele tinha uma fala que eu acho muito interessante, que ele dizia exatamente isso, né? Você só se torna um ser de luz, você só se ilumina quando tiver coragem de conhecer as suas trevas, né? Você só se ilumina, você só se torna um ser de luz quando tiver coragem de conhecer as suas trevas. O grande problema é esse, né? Ninguém quer olhar para a própria sombra. Né? Ninguém quer reconhecer, por exemplo, que tem ódio dentro de si, que tem medo, que tem insegurança, tá certo? Agora, eu quero olhar e reconhecer, assim, que eu tenho coragem, que eu tenho amor, que eu tenho bondade. Isso é ótimo. E também existe isso. Mas é o que eu sempre falo, é casado uma coisa com a outra, né? Sim. Amor e ódio, tristeza e alegria, não são coisas opostas. São complementares. Tá certo? São complementares. Tá tudo dentro de você, né? Até porque ninguém é sempre bonzinho todo o tempo, ninguém é sempre paciente todo o tempo. Todo mundo tem a treva dentro de si e todo mundo tem um direito de não estar no bom dia, mas aprender a lidar com isso e não se tornar agressivo. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando, eu estava no mau dia. É perfeito, é pertinente, é humano. Mas eu acho que você tem que saber trabalhar isso para o seu mau dia não afetar terceiros. Exatamente. Porque as pessoas acham que por causa do seu mau dia, isso dá direito de você ou ser grosseiro ou destratar de alguma forma. E não é por aí. Concorda? Jorge, olha só. Coincidentemente, hoje, às 6 horas da manhã, na meditação das 6 horas da manhã, coincidentemente, eu falava com as pessoas o seguinte. O que é um dos benefícios da meditação? Né? Só assim, porque acho que linka com o que você está falando, tá? A meditação, ela traz as pessoas para o seu eixo, para o seu centro. Tá certo? Então, você vive de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável, de uma forma mais inteligente emocionalmente. Isso quer dizer que os problemas acabaram? Não, isso quer dizer que os problemas continuam aí, porém eu consigo olhar para os problemas e enfrentá-los de uma forma mais inteligente emocionalmente, com mais assertividade. Agora, o mundo, esse mundão aqui de meu Deus, eu falo, é um mundo de expiação. Tá certo? Então, vão acontecer inúmeras coisas que vão nos fazer tropeçar. Então, eu faço a meditação e eu estou alinhado, estou aqui no meu eixo, feliz da vida, tudo legal. Aí vem alguém e me irrita tremendamente. Eu saio do meu eixo. Tá certo? Vem alguém e me dá uma fechada no trânsito. Eu saio do meu eixo. Não importa.
vem alguém e me rouba. Eu saio do meu eixo, tá? A questão é a seguinte, eu saio do meu eixo, quanto tempo eu levo para voltar para o meu centro? Para voltar para o meu centro. Se eu levo 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para voltar para o meu centro, eu falo 10. Tá certo? É esse o propósito da meditação, né? Agora, eu saio do meu eixo e eu levo 24 horas até amanhã seguinte para poder começar a voltar, já era. Eu perdi. Temos problema aí, né? É lógico, tá certo? E vão gerar inúmeros outros problemas, né? Então, o que eu percebo é assim, é ter essa consciência que esses tropeços eles vão acontecer, as provações que nós vamos passar, elas vão acontecer, tá certo? Agora, é exatamente quanto tempo eu levo entre sair, tá certo? E viver essa provação e voltar para o meu centro e voltar para o meu eixo, né? E a meditação, ela faz com que você comece a fazer esse movimento mais rápido. Tá certo? Então, se eu levo 2 horas, 3 horas para voltar para o meu eixo, se eu levo 6 horas para voltar, já era. Né? Já perdi meu dia. Né? Agora, me conta uma coisa, senhor. Com 30 anos de experiência só no seu instituto, o que ainda hoje tira o senhor do eixo e demora e faz o senhor demorar ainda um pouquinho para voltar? Ver o sofrimento das pessoas. Ver o sofrimento das pessoas. E, assim, ver sofrimento de uma maneira geral, saber que existe recurso que as pessoas poderiam usar para sair desse estado de sofrimento, né? E aí, assim, sofrimento em todos os sentidos, né? Porque tem gente passando fome, tem gente doente, tem gente com um nível de ansiedade, num estresse, num sofrimento muito grande. Então, assim, o que eu vejo existem recursos que as pessoas poderiam utilizar para sair desse estado de sofrimento, né? Agora, é óbvio que eu, por exemplo, assim, eu tenho consciência também, eu sofro por isso, mas eu tenho consciência que eu não posso comprar a dor do mundo, eu não tenho condições de tirar todo mundo da dor, porque não é esse o meu papel. Mas o que eu fico pensando assim é que eu gostaria muito de poder passar o que eu sei e ensinar o que eu sei para o maior número de pessoas possível, por exemplo, com relação à meditação, né? Porque a meditação tira as pessoas do estado de sofrimento. Isso é um fato, tá certo? E eu gostaria de ensinar isso mais para as pessoas. Então, quando, por exemplo, você me dá uma oportunidade igual a essa, por exemplo, aqui na Caras, tá certo? Para poder falar sobre isso, mostrar sobre isso, eu sinto assim que é uma grande oportunidade que eu tenho de mostrar isso para as pessoas. E talvez, é o que eu falei, se uma pessoa hoje nessa live acordar, tá certo? Tomar consciência e começar a seguir esse caminho, por exemplo, eu falo, meu papel está cumprido, minha missão está cumprida, né? Então, eu acho que o sofrimento das pessoas é uma coisa que me tira muito do eixo, né? Não, e não é por menos. Agora, essa questão da meditação tem 2 pontos. A seguidora Eliana está reclamando que 6 horas da manhã é muito cedo. Fala para ela. Fala para ela que... Outra coisa, a introdução à meditação é um processo complicado para quem nunca fez. A gente vive numa era de muita rapidez, de muita tecnologia, de muita rede social. O que o senhor ensina para quem quer ter vontade, já tentou algumas vezes e não conseguiu? Qual é o primeiro passo? O que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir entrar nesse mundo da meditação? Que tenha alguém que te ensine alguns passos, né? Então, nós temos um aplicativo de meditação que é gratuito, né? É o que eu estou falando, às 6 horas da manhã, todos os dias, há 83 dias eu estou fazendo essa meditação e outra às 20 horas, no meu Instagram, que é o @Tadashi Kadomoto. Agora, nessas lives, às 6 da manhã e às 20 horas, eu dou todos esses passos que essa pessoa está pedindo. Então, se eu puder convidá-la a participar agora, às 20 horas, assim que terminar essa live aqui, às 20 horas eu estou entrando para essa meditação. Eu a convidaria, e qualquer pessoa que esteja escutando, tá, Jorge? Eu faço um desafio. Vem e faz a meditação durante 7 dias. 7 dias consecutivos, tá? Ou às 6, ou às 20, ou nos 2 horários, tá certo?
Não, 6 horas é muito cedo. Então tá bom, então não vem. Vem às 20 horas. Tá? Então, em um dos 2 horários ou nos 2. Durante 7 dias. Tá certo? No 7º dia, eu peço para essa pessoa me procurar. Tá certo? Pelo direct, de alguma forma. E falar, tô bem, tô feliz e vou continuar. Não, cara, eu tô fora, esse negócio é uma fria, não funciona. Porque eu faço esse desafio com ela. Porque, assim, todas as pessoas que eu desafiei para meditar no mínimo 7 dias, durante 10 minutos, Jorge. 10 minutos. Tá certo? 7 dias consecutivos, nenhuma parou mais. Nenhuma parou mais. Né? Então, é tudo questão de você exercitar, né? É começar a exercitar Exatamente. E se dedicar. Não tem, uma fórmula. Exatamente. Não tem uma fórmula. E outra, Jorge, como tudo na vida, para pensar, atividade física, tá certo? Qualquer pessoa aqui dentro que está assistindo essa live que faz atividade física, no começo também foi assim, tá certo? Precisa de um esforço muito maior, precisa de pensar muito para começar a fazer atividade física. Hoje já tem prazer, já faz, já é uma coisa automática. E assim também é com a meditação, como qualquer outra coisa na vida, tá certo? Para a gente criar um bom hábito, um novo hábito e um bom hábito, a gente precisa, dizem os japoneses, que pelo menos 21 dias, né? Para conseguir criar um bom hábito e mudar um hábito. Entendi. E aí a gente passa nessa questão do tempo de trevas que a gente vive, a questão de a gente buscar uma terapia, uma meditação para ajudar a gente a suportar e a se conhecer, se renovar, e aí a gente chega num ponto que é o do recomeçar, que é uma coisa muito complicada. Fazer uma mudança, essa questão do recomeçar, é muito complicado também. É preciso coragem, determinação. O que eu vejo nessa questão do recomeçar, né? O que eu percebo é o seguinte, vamos lá, é óbvio que precisa de coragem, precisa de determinação, precisa de flexibilidade, né? Mas o que eu percebo hoje, assim, um ponto que dificulta muito as pessoas a recomeçarem é que o ser humano, ele é, de uma maneira geral, não é todo mundo, né? Mas ele é muito apegado. Ele tem muito apego, né? A coisas que já viveu, a maneira que vive, a comportamentos que tem, a pessoas. Então, assim... Coisas. A coisas, as bens materiais. Então, assim, esse apego dificulta muito o processo de recomeçar. Porque aquela história, para eu ir para o caminho da direita, que de repente é um novo caminho, eu preciso de abrir mão de alguma coisa do caminho da esquerda. E se eu sou muito apegado às coisas do caminho da esquerda, consequentemente eu não consigo largar essas coisas do caminho da esquerda e não consigo entrar no caminho da direita, que é um novo caminho, né? Então, o que eu percebo assim, que esse caminho, por exemplo, do autoconhecimento, ele ajuda as pessoas exatamente nesse processo, né? De fechar ciclos, de desapegar, de abrir mão do que já não serve mais e poder recomeçar. Tem uma frase de Darwin, Jorge, que todo mundo conhece, né? E eu falo que nessa pandemia, para mim, ela nunca foi tão útil, para mim, né? Ela nunca foi tão importante como tem sido na atualidade. Quando Darwin falava assim, não é o mais forte, nem é o mais inteligente das espécies que vai sobreviver. Mas o que vai sobreviver é o que melhor se adapta às realidades que são apresentadas, a nova realidade que é apresentada. Se a gente definir essa frase de uma outra forma, a gente está falando de resiliência e a gente está falando Sim. de flexibilidade, tá certo? Então, assim, as pessoas que têm dificuldade em recomeçar são as pessoas que têm uma rigidez, uma inflexibilidade muito grande, né? Então, por essa rigidez e por essa inflexibilidade e por esse apego às coisas do passado, não conseguem exatamente visualizar uma nova forma de fazer, uma nova maneira de viver, um novo jeito de fazer o que já faziam, né? E eu falo isso assim porque o Instituto Tadashi Kadomoto, né? Eu acho que eu falo isso com muita propriedade, sabe? Com muita alegria, porque nós trabalhamos durante 33 anos, Jorge, de forma presencial, tá certo? Então, todos os nossos treinamentos, os alunos vinham e de forma presencial. 33 anos fazendo isso. De um dia para o outro,
no começo de março, na hora que veio a pandemia, que veio a quarentena, acabou. E aí eu olhei para as pessoas que trabalhavam comigo e falei, e agora? O que a gente faz, né? E é exatamente o que a gente está acabando de falar, que é abrir mão. Cara, hoje não pode ter presencial, acabou. E não adianta brigar, não adianta achar ruim, não adianta ficar de mau humor, porque não pode, fim de conversa. Tá? E aí nós começamos a nos reinventar, recomeçar. Agora, para isso teve que desapegar, para isso teve que flexibilizar, para isso teve que usar de muita resiliência, tá certo? Ou seja, se adaptar a uma nova realidade que foi apresentada, né? E sem essa flexibilidade, sem esse desapego, a gente não consegue fazer esse movimento de recomeçar. É muito difícil. Eu acho que isso passa um pouco também pela questão do perdão. Que essa resiliência é uma questão também de você saber recomeçar ou passar e se perdoar o outro, que a gente hoje em dia, a gente está muito focado em nós mesmos. Eu acho que essa pandemia está revendo isso, está fazendo a gente rever, a gente está ficando muito mais generoso, está ficando mais se unindo em prol de quem precisa, a gente está olhando mais para a gente, mas eu acho que tem essa questão do perdão que ela ainda é muito importante no dia de hoje. Com certeza. Sempre foi, né, Jorge? Com certeza. Sempre, eu acho que sempre foi importante. E acho que a gente volta para o início da nossa live, que na verdade assim, sempre foi importante, mas as pessoas, num momento anterior, assim, não davam a devida importância, não queriam olhar muito para essas questões. Algumas poucas pessoas estavam nesse movimento de espiritualidade, de reconhecer essa necessidade de perdoar, de se perdoar e perdoar o próximo. Agora, hoje, por exemplo, na situação que nós vivemos, por exemplo, as pessoas que guardam mágoa, ressentimento, raiva, vai levar a quê? Tá certo? Vai levar a quê? Então, assim, é uma necessidade? Eu sinto que é uma necessidade, né? Agora, a questão há pouco tempo atrás, eu tentei fazer um trabalho com as pessoas, nesse trabalho assim, de perdão. A quantidade de pessoa que entrou em processo de passar mal por não conseguir perdoar, você não tem noção, né? É mesmo? Então, tem muita gente que ainda tem muita dificuldade de fazer esse movimento. É o momento de cada um, né? Não é hora, ainda precisam de caminhar mais um pouco. Agora, o que eu sempre coloco, porque eu acredito nisso, é o seguinte, como matéria de escola, de faculdade, tá certo? Se você não é aprovado nessa matéria, que seja a matéria do perdão, tá certo? Vamos chamar assim. Se você não é aprovado, tá certo? Você vai repetir essa matéria, tá certo? E repetir essa matéria, isso quer dizer que você vai continuar vivendo essa mesma dor e provavelmente vão acontecer outros fatos que te forcem a ir nessa direção do perdão, né? Agora, na hora que eu for aprovado essa matéria do perdão, por exemplo, que é o que a gente está falando agora, pode ser que daí para frente a coisa já não venha com tanta intensidade, né? Dessa necessidade de se perdoar, né? Mas com certeza é uma necessidade grande hoje. O senhor acha que passando essa pandemia, que uma hora ela vai ter que passar e a gente vai seguir em frente com as cicatrizes que nós tivemos e vamos seguir em frente, ela também vai ajudar a melhorar a qualidade dos relacionamentos, que é outro tópico que o senhor investe muito, seja nos seus cursos, nos seus vídeos, Sim. Que é a melhoria da nossa qualidade de relacionamento. O senhor acha que pode ser positivo essa questão também? Ô Jorge, a primeira coisa é o seguinte, para te responder isso aí. Primeiro é o seguinte, o que cria a conexão entre as pessoas, tá certo? O que cria a conexão entre as pessoas é o amor. Ponto. Tá certo? Então, o que cria a conexão entre as pessoas é o amor. Então, o que eu penso assim, que essa crise, ela, de alguma forma, não é em todo mundo, óbvio, porque nunca vai ser, né? Mas em muitas pessoas, essa crise acabou tocando o coração de muita gente. Por isso que eu falei, quando que a gente já viu empresas doando milhões de dólares para comprar alimento e outras coisas mais para as pessoas necessitadas, tá certo? E essas empresas já tinham esse dinheirão todo, tá certo? E por que antes não faziam isso, né? E agora estão fazendo? Tudo bem, porque agora tem Covid-19.
Ou seja, de alguma forma essa crise tocou o coração das pessoas, né? E está criando uma conexão diferente que não existia até 80, 90 dias atrás. Então, o que eu percebo assim, essa crise pode mudar o relacionamento humano daqui para frente? Pode, tá certo? E é óbvio que eu, como ser humano, como terapeuta, eu confio e eu espero que essa mudança nas relações interpessoais elas sejam permanentes daqui para frente. É o que eu estou torcendo, é o que eu estou vibrando, é o que eu quero muito que aconteça, obviamente, né? Porque eu faço parte disso. Agora, o que me preocupa, Jorge, é o outro ponto. O ser humano ele tem uma tendência a voltar para o velho. O ser humano ele tem uma tendência a fazer o que ele sempre fez. Tá certo? Por quê? Porque é mais confortável. Exatamente, é cômodo, né? Eu já sei como é que não dá trabalho, não tem que pensar, já está no automático, faço. Agora, para eu mudar para essa qualidade de relacionamento, como você falou, né? Como é que vai ficar pós-crise e tal? Para fazer essa mudança, para criar essa conexão de amor com as pessoas, respeito, compaixão, ou seja, dá trabalho, tá certo? Eu tenho que pensar para fazer isso, né? Eu preciso fazer um esforço para fazer isso, ainda porque não está no automático. Então, normalmente, qual que é o problema aí? Como dá muito trabalho, eu volto para o velho. Tá? E o velho, todo mundo já sabe qual era, né? Não vou falar, todo mundo sabe qual era. Então, assim, esse é a minha preocupação, sabe? Eu vibro, eu torço, eu estou tentando fazer a minha parte para que as pessoas se conscientizem. Sim. Né? Mas, assim, é muito delicado, né? Muito delicado. Olha, mas surgiu um depoimento agora muito forte, que eu achei bem bonito, da Ingrid, que ela falou que é o seguinte: essa pandemia salvou a minha vida e me mudou. E aí passa por tudo isso que o senhor falou desde o início da live, que depende da gente, de se encontrar, de se reconhecer e de fazer a transformação interna para buscar uma coisa melhor. Os tempos difíceis podem retirar coisas melhores da gente. Eu achei isso muito bonito. E casa muito com tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Com certeza. Eu não lembro mais que dia que foi, Jorge. Eu fiz um post no meu feed, no meu Instagram, e nessa postagem, aliás, minto, eu gravei um vídeo falando sobre isso. E falando assim que Deus sabe fazer de grandes tragédias, grandes transformações, né? De grandes tragédias, Deus consegue fazer grandes transformações e grandes mudanças, né? E através de grandes tragédias. É lógico que no olho do furacão, no meio da tragédia, no meio da crise, é óbvio que isso não é bom, que não é confortável, que não é nada gostoso, né? Então, por exemplo, atualmente ninguém pode falar assim, não, tá super bom, tá tudo maravilhoso, tá... Não, não tá. Tá certo? Tá desconfortável, tá ruim. A gente tá cheio de saudade, cheio de vontade de fazer um monte de coisa, mas o fato é que não tá bom para ninguém. Agora, o que eu sinto assim é que desse grande problema, dessa grande tragédia que a gente está vivendo, talvez, se a gente se permitir, Deus consiga fazer um grande milagre, uma grande transformação, uma grande mudança. Agora, precisa da nossa permissão, precisa da nossa consciência para poder fazer esse movimento. E aí vai para a frase que você falou no início da live, né? Precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, né? Então, se a gente quer ver um mundo melhor, a gente precisa ser essa mudança, né? Eu fazia uma brincadeira, Jorge, que assim, até ano passado eu vinha falando uma coisa que é assim: o mundo devia parar porque eu quero descer, sabe? Tô cansado, tô cansado desse mundo, para o mundo que eu quero descer. E assim, o mundo parou, tá certo? Parou. Não tem como descer, mas o fato é assim, o que eu sinto assim que o que eu gostaria de ver de movimento, tá certo? Eu não estou negando que tem muita gente passando muita necessidade, sofrendo demais, mas assim, repetindo o que a gente já falou, eu nunca vi um movimento de compaixão, de solidariedade,
companheirismo, de bondade, como a gente tem visto atualmente, tá certo? Então, o que eu vejo assim, alguma coisa está nascendo aí, né? Tomara que isso fique, né? Tomara que isso fique. E aí a gente possa Agora, ajudar... professor, eu quero... Não sei se é uma questão muito complexa para eu levantar justamente agora, já quase no final da live, talvez possa ficar até para uma outra live se a gente marcar. Mas como fica nessa questão da terapia, da meditação, a questão ciência versus espiritualidade? Como elas são uma coisa só? Elas são complementares? Ou são caminhos que cada um tem que seguir? Como é que o senhor encara isso? Eu penso que deveriam ser complementares, né? Então, assim, eu vou juntar algumas coisas aí, porque esse tema é muito interessante. Mas o que eu penso é assim, ó, ciência com consciência. Eu penso que é isso que deveria existir, tá certo? Ciência com consciência, né? Porque hoje, por exemplo, existe ciência, tá certo? Mas muita falta de consciência. Tá? Muita falta de consciência. Se você pegar essa história agora desse remédio que estavam dando para o Covid-19, tá certo? Se pensar assim, uma comunidade médica, pessoas extremamente conceituadas, fazendo uma coisa completamente, praticamente uma falcatrua, tá certo? Praticamente Sim. Uma gambiarra tremenda, uma mentira danada. Então, assim, a gente começa a pensar, para quê? Certo? Então, assim, isso é consciência, zero de consciência, se parar para analisar, tá certo? É ciência, mas zero de consciência, né? Então, o que eu penso, assim, que precisa de unir ciência com consciência, tá certo? E aí eu vou juntar uma outra coisa, já que você colocou esse lado polêmico, precisa de juntar tecnologia com amor. Sim. Sim. Tecnologia com amor. Então, ciência com consciência, tecnologia com amor. Porque sem isso, esse mundo vai acabar, cara. Porque para analisar, isso que a gente está fazendo aqui agora, Jorge, tá certo? É usando uma baita ferramenta de tecnologia, tá certo? Então, assim, e provavelmente a gente está ajudando muita gente, tá certo? Então, eu vejo assim, tecnologia com amor, né? Agora, precisa disso para tudo. Então, usar a tecnologia com amor e a ciência com consciência. Eu acho que desse jeito a gente consegue transformar esse mundo. Sem isso, difícil. Nossa, fiquei até emocionado agora, mas é isso mesmo. Gente, a gente está caminhando quase para o final da live, temos ainda alguns minutinhos. Eu vou ver se temos perguntas aqui. Alguém que eu, infelizmente, perdi o nome da pessoa, queria o nome do aplicativo que o senhor mencionou mais cedo. Medite.se. Medite-se. Medite.se. Agora, eu vou convidar essa pessoa para vir na live, @Tadashi Kadomoto, que é o meu Instagram, às 6 da manhã e às 20 horas, porque a gente tem uma meditação ao vivo, né? Então, @Tadashi Kadomoto, às 6 da manhã e às 20 horas, tá? Professor, o senhor vai me obrigar a acordar cedo, hein? Pois é. Eu vou acordar cedo, hein? Isso é um milagre, hein? Isso é um milagre. Milagre existe, professor? Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. E isso é interessante. Eu acredito em milagre, assim, desde que as pessoas estejam alinhadas, né? Que elas estejam centradas nelas, dentro delas, né? E a partir daí a gente consegue se reconectar com esses milagres da vida, né? Mas essa pessoa que fez essa pergunta do aplicativo, Jorge, eu faço um desafio para ela fazer a meditação com a gente 7 dias ao vivo lá no Instagram. E aí, assim, daqui a 7 dias ela me dá um feedback. Olha, não funcionou nada, não valeu de nada. Tudo bem, então vamos seguir a vida. Agora, se ajudou em alguma coisa, ela continua por mais 7 dias. Eu vou fazer. Tá bom, vou te esperar, vou te esperar. Olha, tem um depoimento muito bonito aqui da Poliana Linhares. Ela diz o seguinte: eu acredito na mudança do universo, mas falando de mim. Tenho 5 anos que tento me reestruturar e depois que conheci o Instagram do Tadashi, senti muita esperança para mim. Só gratidão por essa pessoa. Nossa, mãe, gratidão, gratidão, gratidão por ela. Ou seja, aquela questão que o senhor levantou ainda agora, eu estou querendo levar que uma pessoa conseguir ouvir e mudar,
Ou seja, o senhor faz isso todo dia, né? Graças a Há Deus. 33 anos. 33 anos. São 150 mil pessoas que já passaram pelos nossos processos, né? Então, assim, eu sempre trabalho com essa crença, sabe, Jorge? Assim, de fazer diferença na vida de um. Se tem 1000 pessoas dentro de sala, se tem 10 pessoas dentro de sala, não importa. Eu quero fazer diferença na vida de um, né? Se fizer diferença na vida de todo mundo, é óbvio, melhor, né? Mas se fizer a diferença na vida de um, minha missão está cumprida, sabe? Então, eu fico feliz aí pela Poliana, gratidão, e que ela possa inspirar outras pessoas, que ela ajude outras pessoas, né? Professor, uma outra coisa que eu acho bem importante, até para esse exercício da meditação, para iniciar, para dar o primeiro passo, é a questão do foco. Porque o ser humano está muito disperso. A gente vive com a cara colada ou no celular ou no tablet. A gente vê famílias inteiras. Outro dia antes da pandemia, né? 4 pessoas sentadas numa mesa. Era o pai, mãe e 2 filhos. Cada um no seu celular. Talvez até estivessem conversando por WhatsApp. Não sei. A gente está muito disperso. Como exercitar o foco? Seja para meditação, seja para você se reconectar com o outro. O foco, que eu acho que hoje a falta de foco é o grande mal do universo, professor. O que eu vejo assim, Jorge, por isso que eu falei, né? Tecnologia com amor. Se eu não uso todo esse processo tecnológico que hoje nós temos acesso com consciência e com amor, a gente se perde, né? Eu tive uma experiência, assim, vou contar assim bem rápido, tá? A minha esposa passou por um problema grave de saúde e a médica que iria operá-la, fazendo um exame pré-cirúrgico, na hora que acabou a consulta, a médica falou para ela assim: eu não tenho celular. Aqui, se você tem um número onde você me encontra, e esse é outro número que você me encontra. E eu não falei nada porque era tensão de pré-cirurgia e tal. Quando passou a cirurgia, minha esposa ficou bem, e aí a gente foi para um exame pós-cirúrgico. Eu cheguei para ela e falei assim: agora eu vou perguntar para a senhora, porque lá eu não quis perguntar porque estava um momento muito tenso. Por que a senhora não tem celular? Ela falou: porque na sala de aula, que é um dos lugares que eu mais frequento, eu não posso usar celular e eu não vou atender celular para deixar de dar atenção para meus alunos. Numa mesa de jantar com a minha família, eu não vou deixar de olhar nos olhos e conversar com os meus filhos e com o meu marido para ficar atendendo celular. No teatro e cinema que eu amo, também não pode usar celular, porque falta de educação e não pode usar, então também não vou usar. Então não preciso de celular. E vou falar outra coisa para você. Meu marido é um grande executivo de uma multinacional e ele também não tem celular. E aí eu fiquei pensando, eu não sei qual que é a sua idade, Jorge, mas assim, eu sou de uma geração assim, que não tinha celular. Tá certo? Agora eu te pergunto, você viveu? As pessoas muito bem. Né? Então, assim, cara, essa escravidão que nós criamos é exatamente por falta de consciência. Né? Então, o que eu percebo, assim, como manter o foco. Né? Eu acho que antes do foco, para essa questão que você acabou de colocar, o que eu sinto que a gente precisa de disciplina, tá certo? No sentido de quê? E aí a meditação ajuda, tá certo? Porque eu preciso viver esse momento agora que eu estou aqui conversando com o Jorge. Tá certo? Agora, se daqui a meia hora eu vou cozinhar para minha família, eu preciso estar 100% cozinhando para minha família. Se daqui a 2 horas eu vou brincar com os meus filhos, eu preciso daqui a 2 horas brincar com os meus filhos e não ficar falando no celular. Tá certo? Então, o que as pessoas precisam aprender é uma coisa simples. É viver o momento presente. Tá certo? Então, quantas vezes você vê pessoa fazendo atividade física e falando no celular? Né? Sim. Não está nem falando no celular e nem fazendo atividade física, porque ela não está com consciência em lugar nenhum. Né? Então, quando você está com consciência plena em uma coisa só, você está em estado meditativo. E aí você tem foco naquilo. Né? Então, manter o foco em uma coisa só é atenção plena numa coisa que você está fazendo. Então, não tem como ter atenção no celular e conversar aqui na hora do jantar com você. Então, assim, ou eu olho para os seus olhos e converso com você, ou eu vou falar no celular. Né? Eu acho que é muito mais, assim, força de vontade, disciplina, sabe? Vamos olhar nos olhos. O Chico Xavier falava, né, uma coisa muito legal.
que ele fala assim que as tentações da vida são muitas e prazerosas. Fala a verdade se não é uma tentação você abrir esse negócio aqui que está na nossa frente, esse celular, e começar a olhar um monte de coisa, Instagram, Facebook, e, né, YouTube. Meu, a gente tem um mundo para ver na mão. Vai falar que isso não é uma tentação? Lógico que é, né? Então, assim, se não tiver disciplina, cara, você se perde completamente nessa história, né? A minha querida Márcia Piovesan, ela escreveu uma coisa aqui muito bonita. Professor, 3.000 pessoas felizes nessa live. Muito obrigado. E a palavra que apareceu mais aqui em todos os comentários, professor, foi gratidão. Gratidão é a salvação do universo? Eu não sei se é a salvação do universo. A única preocupação que eu tenho é que tem gente fazendo da gratidão um modismo. Tá certo? Tem gente fazendo da gratidão um estilo de vida. Tá? E gratidão não é modismo e nem estilo de vida, né? Então, assim, tem um quê de espiritualidade, ou eu tenho isso no coração, tá certo? A gratidão, né? A gratitude pelas coisas, por tudo na vida. Deixa eu só dar um exemplo, por que eu estou dizendo isso, tá? Só para... Porque a nossa live está praticamente terminando, né? Sim. Eu tenho uma definição de fé, só para poder falar da gratidão. Não, dá tempo, pode falar. Que fé não é você pedir para Deus o que você quer ou o que você precisa, né? Fé é você agradecer porque Deus já está te dando o que você precisa para a sua evolução. Então, eu, por exemplo, eu não peço nada, Jorge. Nada. Tá certo? Eu agradeço por tudo que eu estou vivendo. Absolutamente tudo. Pode ser o perrengue que for. Eu estou agradecendo, porque eu sei que é o que eu preciso e é o que eu mereço para a minha evolução, né? Então, gratidão não é estilo de vida, tá certo? E nem modismo, né? Você tem isso no coração ou você não tem, tá certo? Não é uma coisa tem gente fazendo isso de virou modismo, né? E não é. Então, tem que ter isso no coração. Professor, o meu agradecimento que eu deixo aqui para o senhor, o agradecimento de toda a família Caras. Essa nossa conversa está sendo replicada nas marcas, nas redes sociais de todas as outras revistas do grupo, entendeu? Ou seja, tem muita gente assistindo a gente. Legal. Então, assim, muito obrigado mesmo. Obrigado para todo mundo que acompanhou aqui no Instagram, nos Facebooks da vida. E agradecimento que a gente deixa para o senhor por trazer tanta coisa boa para a nossa vida. Viu? Muito obrigado, professor. Gratidão, Jorge. Gratidão pela oportunidade. E gratidão a cada uma das pessoas que nos assistiram. Foi muito bom. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Viu? E fique ligado lá no site do professor tadashi.com.br, que tem muito mais lá também para a gente aprender e descobrir, crescer e evoluir. Gente, muito obrigado, professor. Fique bem. Gratidão. Obrigado. Boa noite.